seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para seguindo, uma linda e calorosa salva de palmas. Oh, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós estamos começando hoje o nosso culto, que hoje está terminando essa etapa. Hoje é a sua diplomação. Você que fez essa semana todos os dias. E depois nós vamos ter mais coisas abençoadas para dizer para vocês. Eu que estava meditando aqui hoje, lá em Deuteronômio 33. E tem umas mensagens aqui tão boas. Moisés estava quase terminando o livro de Deuteronômio. E ele então é usado por Deus. Primeiro para falar para cada tribo de Israel uma bênção especial. E depois que terminou, ele terminou lá com Aser, bendito seja Aser com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Aí o ferro e o metal será o teu calçado e a tua força será como os teus dias. Isso é no 33, 24, 25. Agora nós vamos para o 26, eu vou ler devagar para explicar para você. Eu só quis mostrar que Moisés estava terminando de escrever o livro dele. No outro capítulo 34, aí Deus mandou que ele subisse lá no monte Monte Nebo, no cume de Pisga, e de lá Deus mostrou-lhe todo Israel. Eu já estive nesse local há muitos anos. Você vê desde o norte de Israel até o sul, se o tempo estiver limpo. Quando estiver embaçado não dá para ver. E Moisés, que lutou 40 anos levando o povo, Deus não deixou ele entrar na Terra Santa. Ele tinha que ficar por ali. Ali ele morreu, Deus o sepultou. Mas por que ele fez isso? Porque ele não prestou atenção numa ordem que Deus deu. O povo precisava de água e Deus disse para ele: você vai agora falar pedra. Porque os israelitas tinham um fenômeno com eles, fenômeno de Deus. Eles não bebiam água, nem uma gota, não tinha no deserto. E isso passaram 40 anos. Eles só quando eles pecavam é que dava sede. Aí Deus parava de pôr água dentro deles. E eles então ficavam desesperados. E aí Deus disse: você vai, Moisés, e fale a rocha. Não era para ferir. A rocha que ele feriu foi a primeira. Porque Cristo era a rocha, isso tudo é simbólico e só podia ser ferido uma vez. Mas ele estava tão irado com os israelitas que ele chegou com o cajado dele. Aí, israelitas, olha o que vocês fizeram aí. E bateu na rocha 2 vezes, saiu água. Por causa disso ele não pôde entrar na Terra Santa. A gente tem que pegar essas coisas para poder pôr no coração, porque são lições para nós. Eles eram um símbolo daquilo que acontece com a gente. E na hora que nós estivermos chateados, melhor fechar a boca e não falar nada. E às vezes chateado até com Deus, como é que pode isso? Não podemos fazer isso. A gente tem com o Senhor que ser muito educado, ouvir a palavra, entender, e Deus então vai dando a revelação. E quando formos orar, nós devemos ser diante de Deus intrépidos, não com medo, mas não temos que ser arrogantes, não intrépidos com Ele, porque nós vamos mandar o mal embora, como vamos mandar na oração aqui hoje, e você vai então tomar posse dessa bênção que Deus vai lhe dar em nome de Jesus. Ele perdeu essa passagem de entrar em Canaã, que ele lutou 40 anos com aquele povo, por causa desse pecado dele, que ele não prestou atenção no que Deus disse. Então vamos prestar atenção, e nós vamos agora ver então o versículo que começa no 26 até o 29, são os 4 últimos versículos. Mas antes de ver, eu quero que você cante comigo agora aquele hino, 2 discípulos no caminho de Emaús.
iam falando a respeito de Jesus. Um viajante deles se aproximou. Eles não perceberam que era o meigo Salvador. Aí eles cantaram: fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Vamos ficar de pé para cantar, pessoal, para você ficar mais perto de Deus assim. Se você quiser fechar os olhos na hora, você fecha. Aqui vai aparecer a letra, você já sabe a letra. Se não souber, fecha um pouquinho, abre e torna a fechar. Deixa Deus envolver você, porque Ele quer nos abençoar e vai nos abençoar hoje. Vamos então, maestro, vamos aplaudir a Jesus? Discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus. Varão profeta que foi poderoso em obras diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando pão, abençoou. Partiu e deu, eles então o reconheceram. Cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Para Ele. Podem sentar, irmãos. Vamos agora então estudar essa parte. Nós temos duas palavras para hoje aqui. Eu gosto quando Deus dá duas, que são em pontos diferentes da Bíblia, e nós aprendemos um pouquinho mais. E aqui no versículo 26 ele diz assim: não há outro, ó Jessurum, semelhante a Deus.
Jessurum, o que é isso, missionário? É amado em hebraico. Então, está falando que ao amado, que não havia outro semelhante a Deus. Não há. Que cavalga sobre os céus para a tua ajuda. Ele estava naquela época dando aqui uma representando, falando de uma metáfora, que Deus não cavalga num cavalo para vir nos ajudar. Mas para eles que não entendiam que um dia haveria um avião a jato que andaria algumas vezes até mais de 1.000 quilômetros por hora, é tudo cavalo naquela época, que dá 60 quilômetros por hora, e o bem treinado. E eles então, ele falou que o nosso Deus cavalgava para a nossa ajuda. É assim que ele vem, quer dizer, no meio de transporte mais rápido. Essa madrugada eu estava pensando sobre isso, porque nós que estamos aqui já pegamos o automóvel e já pegamos o avião também, que já existia. Não tem ninguém aqui que é antes do avião ter sido inventado. Mas o foguete começou na década de 50 para 60. Que quando começou aquele Sputnik da Rússia, que foi lá em cima, levou o Yuri Gagarin e deu um passeio por lá, e depois pousaram na Lua, quer dizer, já começou outros transportes. Mas talvez no céu, eu estava pensando, como é que vai ser lá? Porque Deus criou tantos planetas só no nosso mundo chamado Via Láctea, essa galáxia chama Via Láctea, tem, segundo os entendidos, mais de 100 milhões de astros. É coisa séria, muito grande, que a gente não consegue ver, só eles mesmo com muita aparelhagem que conseguem ver, ou então sentir que existe por causa de onda de raio e tudo, mas eu não entendo bem essa coisa, eu não posso falar sobre isso. Mas então, e como é que assim nós vamos, se existem outros 100 bilhões de galáxias e Deus manda a gente em qualquer lugar? Eu acho que vai ser pelo pensamento. Deus em nós, a gente pensou e já estamos naquele lugar. Tem uns versículos que falam coisas parecidas na Bíblia, mas não pode fazer doutrina, porque não está completamente revelado. Mas vamos deixar que quem viver, verá o que vai acontecer. Mas vai ver mesmo é quem for para o céu, pessoal. Se você não se acertou com Cristo, pagou o preço da sua redenção, fez toda a coisa, e você não diz, Jesus, eu aceito o que o Senhor fez por mim, e não passa a servir a Deus. Ai, 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 se você morrer, você vai descer para o lago de fogo e enxofre e não vai subir para o andar de cima. O andar de cima é o paraíso de Deus, onde nós nunca mais vamos sair. Você imagina, coitada da pessoa que não se arrepende. Eu não quero me arrepender, eu quero morrer e ir para o inferno. Tem pessoa que falou isso. Na hora da morte, que ele viu a coisa séria, famosos da ciência gritavam desesperadamente, pedindo misericórdia, porque eles estavam sentindo o que ia acontecer com eles. O lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e os demônios, não é para o ser humano, mas o ser humano que não aceita a obra de Cristo vai ficar com o pai da mentira, que é o diabo. Ali é um abismo sem fundo. Você cai nesse lago de fogo e enxofre e vai caindo, caindo e nunca para. Daqui a 1 bilhão de anos, você ainda estará caindo. O mundo está com 6.000 anos que o homem está sobre a face da terra. 1 bilhão é muita coisa. Mas você multiplica 1 bilhão por 10? Não. Multiplica por 1 bilhão. Vai dar uma conta que, se colocar em número, não cabe dentro dessa igreja aqui de jeito nenhum, só escrevendo o número no papel, de tanto assim. Mas aí acaba tudo, acaba nada. Nós nunca vamos deixar de existir. O homem é um ser de 3 partes. Ele é um espírito, criado à imagem e semelhança de Deus. É um pedacinho do Espírito eterno de Deus. Nós nunca deixaremos de existir. Nós temos um corpo, é o espírito, o corpo, e temos uma alma. Quando o coração para de bater, o espírito une-se à alma e se apresenta diante de Deus. Aí ele vai ser enviado ou para o lago de fogo ou para o andar de cima. Tomara que toda a humanidade se converta. Seria a maior alegria nossa. Até aqueles que falam mal da gente, combatem. E eu falo assim, não, Deus, eles estão dominados pelo demônio.
tem que salvá-los, porque é muito triste se acontecer isso. Então ele diz, não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda. Pensa nisso. E com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. Quer dizer, precisou, ele está pronto para poder nos atender. Aí ele fala no versículo 27, o Deus eterno te seja por habitação, falando para o amado povo de Deus. E por baixo de ti estejam os braços eternos. Que descrição bonita aqui, né? E ele lance o inimigo de diante de ti e diga, destrói-o. Quando Deus colocar o inimigo diante de você, você está sendo oprimido, você está ouvindo uma palavra, você cresceu dentro de si, você sente amado por Deus e você sabe que você pode determinar agora, não fala pequenininho não, você repreende o inimigo com toda a força, mas destruindo a força dele na sua vida e confessando a palavra de Deus, porque isso é mandamento de Deus. Aí o Israel, que é símbolo nosso. Tudo que aconteceu no Velho Testamento é figura daquilo que acontece hoje. Então Israel era a igreja de Deus no Velho Testamento. Hoje, a igreja do Senhor é aquele que entende que Jesus pagou o preço, nós não temos que pagar nada, é só crer que nós vamos ser salvos, curados e abençoados. Israel, pois, habitará só e seguro. Não fica triste quando você está no mundo, parece que está sozinho, porque você está sozinho de pessoas ao seu lado, de amigos verdadeiros, mas não de Deus, Ele está do seu lado. E você vai habitar só e seguro. Palavra dele, que ele fala, é a plena verdade. E ele diz mais assim para nós, na terra da fonte de Jacó, que não é uma terra física, é da inspiração de Jacó. Deus é chamado primeiro que era o Deus de Abraão. Abraão teve um filho, Isaac, ele passou de ser o Deus de Abraão e de Isaac. Depois Isaac teve 2 filhos, um não tinha juízo bastante, mas o Jacó tinha. E então Jacó passaram a chamar o Deus de Jacó. Hoje nós não chamamos mais o Deus de Jacó. Cada revelação que Deus dava já tinha um nome. No tempo de Abraão não podia se invocar a plenitude de Deus, mas o que Abraão entendeu. No dia de Isaac, ele era o Deus de Abraão e de Isaac, daquelas revelações. De Jacó foi quase completa e por isso Davi, que foi muito usado por Deus, nunca perdeu uma batalha. Mas hoje, nós quando falamos de Deus, devemos falar Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, a revelação é completa. O que o homem tem que conhecer foi dado a ele através da palavra de Deus, através do Senhor Jesus. Então diz assim, Israel, pois, habitará só e seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de cereal e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Isso é o nosso mundo de hoje diante de Deus, o mundo da fé. Agora ele fala no versículo 29, bem-aventurado és tu, ó Israel, ó igreja de Cristo, quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza. É muita coisa que Deus é para nós, pessoal. E nós não vamos usufruir disso se nós não tivermos uma Bíblia e em casa e todo dia lermos um pedacinho. Devemos ler dos Salmos, que ali tem muita revelação de Deus. Depois ler também dos profetas, porque tem 3, a instrução de Deus no Velho Testamento faz 3 partes. A lei de Moisés, os escritos dos profetas e dos salmos. Quando nós entendemos ali, nós somos iluminados e recebemos uma fé forte e valorosa. Bem-aventurado és tu, Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos.
Quais são os inimigos missionários que nós temos? Os espíritos malignos. Mas quando é que foi sujeito? Antes de Jesus voltar para o céu, está lá em Lucas 10, 19. Jesus falou bem claro assim: eis que eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. Duas figuras que a Bíblia usa para identificar os piores demônios. E ele diz: e toda a força do inimigo. Não tem força do inimigo que suporte um cristão que conhece a sua posição diante de Cristo. E todos têm que ser ensinados, porque mais cedo ou mais tarde, com você ou com o familiar, parece que tem uma situação que não tem jeito. E se você ficar ali titubeando, você não vai muito longe não. Você tem que acreditar, tomar posse, que aí Deus vai dar vitória para você. Amém? Então diz assim, olha: e tu pisarás sobre as suas alturas. Não importa quão grande o inimigo é contra você e contra mim, nós vamos pisar sobre todas as alturas dele, para ele não ter mais nada de que tocar em nós. E é tão fácil se você descobrir. Há um tempo atrás eu mostrei aqui um vídeo, não sei se eles têm capacidade de pegá-lo agora, me perdoe se não tiver, não põe, esse tem outro, eu queria que você visse. Do garoto lá em uma cidade ao lado de Belo Horizonte, que morreu na piscina. Quando o pai viu que o irmão estava chamando, e o avô disse: é o José, e viram um vulto lá na piscina boiando lá. O pai pulou lá, tirou ele mortinho aqui. Pelo menos 3 minutos ele tem certeza que ele passou lá, o avô falou. E o avô, por ser de Jesus, pegou o neto na mão. A filha está lá chorando na fazenda dele, e depois um dia você tem que assistir o testemunho da fazenda dele, porque esse homem, ele era pobretão, ele não tinha nada. Eu passei essa semana aqui. Esse homem, a situação dele estava muito difícil. E o que aconteceu com ele? Ele casou-se, arranjou uma casa de 3 cômodos, um quartinho, uma saleta e uma cozinha. E banheiro, lá no quintal. Fizeram lá uma casinha lá e as pessoas iam lá. E água, não tinha. Enchia o balde e levava. A mulher foi tomar banho, levou o balde d'água lá e levou a filha de 9 meses. Na hora que ela estava dando banho na filha, a filha escorregou e desceu para onde joga os dejetos lá. Ela agarrou ele pelo cabelo. E a filha até hoje tem as marcas na perna dela, dos vergalhões que estavam lá que cortaram a perna dela. E o negócio é sério, pessoal. E esse homem começou a crer em Deus, Deus deu uma sabedoria para ele, ele deixou de ser serviçal na fazenda com mais 2 colegas, na coragem foram consertar forno de alta temperatura para a fábrica de cimento, para a fábrica de ferro gusa, de vergalhão, essas coisas. E daqui no Brasil, todo lado chamava, a história passou, chamaram ele lá da Costa Rica, da Colômbia, do Chile, e chamaram dos Estados Unidos, e ele prosperou. Hoje ele mora num condomínio fechado, mais seguro da cidade, e ele está próspero toda a vida. E comprou uma fazenda, tem vários imóveis alugados. Ele disse: mas eu só tenho a 4ª série primária, não tem mais do que isso. E como é que Deus abençoa? Será que Deus só pega um e outro? Pega todo aquele que se entrega a Ele, que o ama e que o busca. Pode ter certeza que você fazendo isso, você vai ser abençoado. Vamos ver esse testemunho, parece que encontraram, meu pessoal é joia. Coloca para nós aí, por favor. Em abril de 2025, exibimos a novela do Júlio, em que ele conta que durante a reforma da fazenda da família, José, o netinho dele, se afogou na piscina e viveu um milagre. Segundo os médicos, se o garoto sobrevivesse, ficaria em estado vegetativo. E agora, Júlio vai contar sobre a trajetória de vida dele e as bênçãos derramadas sobre a família. A nossa vida antes era muito difícil. Antes da gente conhecer o Senhor Jesus e frequentar a Igreja da Graça, era muito difícil. Eu trabalhava em fazenda, tirando leite, roçando pasto. Quando eu casei, eu fui morar na casa de um irmão, que eu não tinha casa para morar.
Quando nós conseguimos um barracão para morar, um barracão de 3 cômodos, de telha de amianto, não tinha piso, era piso grosso, não tinha água dentro de casa, não tinha banheiro. A minha esposa estava grávida, a gente tinha que pegar um balde de água lá fora e levar um balde para ela lavar as vasilhas, porque não tinha água encanada dentro de casa. Não tinha o chuveiro, não tinha vaso, só tinha um buraquinho. Um dia eu estava grávida da segunda e a pequenininha estava com uns 9 meses. Aí eu fui dar banho nela e fui tomar banho também nesse banheiro. Ela passou no buraco, consegui pegar pelo cabelo e voltar ela para trás. Como tinha umas pontas de ferro, veio rasgando as pernas dela, coitada. A gente não tinha geladeira, a gente não tinha TV dentro de casa. Por volta do ano 2000, Júlio foi evangelizado pela primeira vez. Eu fui convidado por um afilhado meu para fazer uma visita na Igreja Internacional da Graça de Deus. E daí para cá a gente não saiu mais não. Depois dessa época que eu conheci Jesus, junto com a minha família, a nossa vida transformou. Eu assistia muito o programa do missionário, né? Um determinado dia eu vi ele pregando sobre a fé. É crer que Deus, ele pode trazer à existência aquilo que não existe. E a partir daquilo a gente não aceitou mais aquela situação. Também eu vi o missionário pregando que se a gente quiser e ouvir, a gente come o melhor dessa terra. Deus não é limitado. Pedir uma vida melhor, né? Pedir casa melhor. Em 2005, resolvemos, eu e mais 3 amigos, montar uma empresa. Eu patrocinei, antes mesmo de ter, eu trabalho na indústria, na área de manutenção de refratários. Dando manutenção em fornos que fabrica cimento, fabrica ferro gusa, fabrica aço. E a minha empresa, nós chegamos a prestar serviço. Além do Brasil, nós fomos para Costa Rica, fomos para Trinidad e Tobago, fomos para Colômbia, fomos para Bolívia, fomos para o Chile, fomos para os Estados Unidos, dando manutenção nas fábricas, nos fornos de alta temperatura. Devido à minha baixa escolaridade, por exemplo, eu não tinha facilidade nem com o português correto e nós fomos fazer obra no exterior e Deus preparou tudo. Era contrato que só grandes empresas multinacionais faziam e nós fazíamos sem ter nenhuma dificuldade. E essa empresa, ela prosperou muito com isso. Eu prosperei, a minha família prosperou de trabalhador de fazenda. Hoje nós temos fazenda, nós temos vários imóveis de aluguel, graças a Deus. As minhas filhas todas fizeram faculdade particular. Então, assim, a nossa vida de lá para cá mudou muito e graças a Deus para melhor. Não concedeu, até mais. Aí em 2019, nós vendemos para uma multinacional essa empresa. As empresas nos contratam, tanto eu como os outros sócios, para dar consultoria, tanto aqui no Brasil como no exterior. Sinceramente, eu não esperava chegar onde nós chegamos hoje, graças a Deus. Eu não tinha capacidade de imaginar que hoje eu estaria do jeito que nós estamos, graças a Deus. Eu tinha certeza, a fé em Deus, que eu ia melhorar de vida, que Deus ia nos tirar daquela dificuldade. Mas, assim, em momento algum a gente esperou que a gente ia ter fazendas. Nós moramos num condomínio fechado, que é o melhor da cidade que a gente mora. Graças a Deus. Deu casa, deu muita coisa. Não, deu tudo de bom para nós. A gente não pode reter, a gente precisa multiplicar e é através do patrocinador, do coluna, das ofertas e do dízimo que a gente entende que mais pessoas, outras pessoas têm o direito de se realizar na vida igual nós realizamos. É impossível viver sem Deus, é impossível não ter comunhão com Deus, é impossível levantar de manhã sem agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo sol, pelo enxergar, por poder caminhar, viver com Deus. Não tem vida sem Deus. Glória a Deus, que bonito.
Irmão, deixa Deus falar o seu coração, começa a buscá-lo. E o dia que Ele falar alguma coisa que parece impossível, creia e vá buscar, porque Ele está querendo dar para você aquela bênção. Não importa quem você seja, quem você tem sido até agora, o que importa é quem você será após a revelação de Deus. Porque Ele confirma tudo que Ele falar a seu respeito, a respeito meu, de qualquer pessoa. Vamos agora ver Jesus em Betsaida e vamos aprender algumas coisas boas aqui para depois fazermos a oração. Aí eu vou fazer a oração terminando essa campanha da diplomação sua, que é espiritual, não é nada diploma físico, e o pastor Jaime então vai lhe abençoar, e semana que vem vai estar com vocês aqui, e eu nas campanhas. Aí diz assim, e chegou a Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que ele tocasse. Ele havia acabado de multiplicar 7 pãezinhos e alguns peixinhos para 4.000 homens. E todo mundo comeu e se fartou. Gozado que na primeira multiplicação ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E tinha uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres as mulheres e as crianças. Alguém calculou em 20.000, não sei se era isso. 5.000, a Bíblia diz que era cerca de 5.000. E ele então fez a multiplicação. Quando terminou, eles ficaram abismados, porque eram 12 apóstolos, tinha um cesto para cada apóstolo, e tinha a sobra, deu para encher os 12 cestos. Um garoto que deu o lanche dele para Jesus poder multiplicar. Eu acho que a mãe dele tomou um susto quando eles chegaram em casa com 12 cestos de comida, dizendo, agora é da senhora, pode passar um tempo aí sem precisar de gastar o seu dinheiro. Aí Jesus chegou a Betsaida e trouxeram-lhe o cego. Versículo 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Você pergunta, por que, missionário? Eu penso que teve que tirá-lo do meio dos incrédulos. Porque muitas vezes a pessoa não recebe bênção porque ela fica sem jeito. E se falhar? E se não acontecer? Vou ficar envergonhado. E outras que as pessoas às vezes estão falando, não vai acontecer coisa nenhuma, então ele fica, se não acontecer. E agora Jesus pegou a mão dele e levou ele para fora da aldeia. E lá na fora da aldeia, ele fez 2 coisas que uma delas você não imagina o que Jesus fez. E cuspindo-lhe nos olhos. Ceguinho, não se assusta não, tá? Eu vou cuspir nos seus olhos agora para você enxergar. E Jesus pegou, o ceguinho está ali, não está vendo nada, né? Ele chegou e cuspiu no olho do homem. E o que ele fez? E impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Ele foi para ser curado. E Jesus o curou. E às vezes, o que você vai ver aqui agora, acontece com a gente. A gente está salvo, mas não muito salvo. Nós resolvemos um problema, mas não totalmente. Mas Deus quer que resolva totalmente. Aí diz assim, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Não estava completo. Por que não estava completo? Porque o ser humano não é o que muita gente pensa que ele é. Mercadoria para ganhar dinheiro. O que são as árvores? A pessoa corta, seca, serra, vende e faz dinheiro. Mas Deus não está dizendo que nós devemos ficar fazendo dinheiro um do outro. Nós devemos estar como irmãos, orando para Deus nos prosperar. Aí, levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvore que anda. Jesus aceitou isso? Não. Jesus não aceita a cura pela metade. Creia. Uma vez, muitos anos, 40 anos mais ou menos, eu recebi uma carta do interior do Rio Grande do Norte. E a mulher disse que o filho dela, já não lembro mais o que, tinha um problema de nascença. E ela então orou comigo na televisão. Ele estava andando, seu pastor, não bem, mas graças a Deus que já pode agora se movimentar, mas não está andando bem. Eu disse, a senhora está errada, hein?
A senhora não aceita isso é golpe do diabo. Nunca vi na Bíblia que Jesus ofereceu parte da bênção. Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. O rei Davi disse, ele unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então não está transbordando para você, você não está buscando, ele não está podendo fazer. Eu falei isso há uns 2 meses, recebi o tacado da mulher. Missionário, tomei a lição, comecei a orar sério, o neném não tem defeito nenhum, não ficou nenhuma sequela. Falei, graças a Deus, é assim que tem que ser. Jesus então pega esse homem, mas ele não estava completamente cego, cuspiu nos olhos dele, e, impondo as mãos sobre ele, fez 2 coisas, perguntou-lhe, você vê alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. Isso aqui é lição para mim e para você, que ele não aceita a obra pela metade. E já via ao longe e distintamente a todos. Aí o que fez Jesus? E mandando-o para casa, ele teve que ser pego pela mão, porque não enxergava nada, e Jesus tirou ele da aldeia. Aí chegou e disse, depois deve ter perguntado, onde é a sua casa, tal lugar? Vai para a sua casa agora. Não entra. Mandando para casa, dizendo, não entre na aldeia, não entre mais na aldeia. Ali as pessoas incrédulas vão te prejudicar. Enquanto a pessoa não está firme na fé, ela deve evitar certas amizades que são pessoas que só vivem de gozação, de brincadeira, e para tirar a fé dos outros, para aumentar o sofrimento. É um tipo assim, um retiro que você tira para poder se preparar com Deus, orar e Deus terminar a obra. Aí sim você está preparado para enfrentar qualquer situação e provar que só o Senhor é Deus e que Ele vai abençoar. Amém? Eu e o pastor Jaime vamos orar agora, hein? Todos vocês que querem a nossa oração, fiquem em pé. Aqueles que fizeram a corrente, conforme nós falamos, desde o primeiro dia, vai ser agora, receber o diploma, que é uma bênção de Deus na sua vida, para você então ficar livre dos seus problemas. E depois o pastor Jaime ora, pega testemunho. Aqui em São Paulo tem um negócio de esconder testemunho, isso é feio. Deus cura e a pessoa fica com vergonha. Não fica com vergonha não, se ele não curou, não curou, curou. Você não deve aumentar 1 ponto nem diminuir 1 ponto, você deve falar apenas a verdade. Mas vai com fé agora, ele fez tantas maravilhas nessa campanha. Ontem eu fiz o Fala Amigo com o pastor Jaime e graças a Deus vieram testemunho de todo o país, pessoas contando pelo telefone, que lá na Bahia, lá no Amazonas, lá no Rio Grande do Sul, lá em tal lugar, Jesus estava ali curando. Ele está aqui agora. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, a primeira oração que eu faço agora é da entrega do diploma espiritual, que não é um papel para se colocar na parede, não, Pai. É uma revelação no coração que essa pessoa aprendeu. Essas 7 vezes que aqui veio, uns não vieram 7, ó Pai, vieram 5, 6, 2, 1, outras estão pela primeira vez, mas Deus agora põe a tua mão sobre essa pessoa, porque ela não só está diplomada, mas ela está agora empossada no teu reino para fazer a tua vontade. E Pai querido, agora nós dois vamos orar. Eu oro por todo esse povo e eu paraliso toda a obra do inimigo nessa vida. Essa pessoa que está com inchaço na barriga, está com o fígado inchado, está com o fígado com pedras também na vesícula, pedras nos rins, pedras pequeninas, mas existem lá no pâncreas também, ou em outro local que for agora, Pai, até no músculo que parece que tem pedra ali, pois vai sair agora em nome do Senhor Jesus. Nós estamos ordenando, nós estamos mandando. Você manda agora, determina, exija que saia. Você tem
que aprender agora a se exercitar diante de Deus, para você nunca perder uma batalha. Mal, você tem que ir embora agora, você tem que soltar essa pessoa. Você que está no rim esquerdo, essa pessoa não está podendo se mover de qualquer maneira, ela vai ficar livre agora e você nunca mais vai voltar. E também do rim direito também agora, e vai saindo dos intestinos, vai saindo com a sua endometriose dessas irmãs. Você não pode ficar com esses cistos de ovários. Você vai saindo agora com as trompas obstruídas, vai saindo agora, demônio, com esse útero que tem mioma, tanto na parte interna como externa. Sai agora, que nós estamos mandando, nós estamos exigindo, nós estamos ordenando. Ordene que vai ter que ir embora agora. É o poder de Deus que está operando na sua vida, e vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. O poder que há neste nome, na autoridade desse nome, o mal é jogado por terra agora. Agora vem junto, meu irmão, levante a sua voz, determinando, exigindo que o mal vá embora. Pai, alguém com uma neoplasia maligna, um câncer agressivo está orando agora. Alguém que tem metástase do câncer está orando. Sai, vai embora do meu corpo. Isso, fale mesmo com autoridade. Os pólipos que apareceram, os adenomas da vida desapareçam agora. Deus, passa, limpa esse intestino agora. Essa pessoa que está com uma infecção séria, uma colite, Deus, essa que tem, Senhor, diverticulite, vai tocando, Senhor, vai operando agora. É milagre de Deus na sua vida, meu irmão. É a sua visão agora restaurada da catarata, do glaucoma, ou daquela doença degenerativa, aquela doença terrível que levou você à cegueira, que está levando você à cegueira. É um histórico familiar que é quebrado agora, que é tirado agora. Vem, amado Deus, mostra-te, Senhor, mostra-te para o surdo, para o mudo, Deus, para o paralítico, para a pessoa que está com dificuldade nos movimentos, não levanta o braço, não mexe o braço direito, é a perna, Deus, é o quadril, é o joelho, onde estiver o mal, ele está sendo tirado agora. Eu levanto a voz e digo, o mal vai embora. Eu levanto a voz e digo, sai agora, tem que sair, não pode ficar, não pode continuar. É um caroço, é um nódulo, é um tumor que apareceu, é um cisto que apareceu nesta moça e preocupou essa que está com casamento marcado, e veio aparecer o cisto no ovário. Pois eu anulo agora em nome de Jesus. Você não vai perder o ovário em nome de Jesus. Nós mandamos o mal embora, nós exigimos que saia agora. Vem, poderoso mestre, vem, Senhor, passando agora na pessoa que está com problema emocional. Meu Deus, a saúde mental desta pessoa precisa ser restaurada agora. Eu levantando a minha voz digo, fora depressão, fora síndrome do pânico, fora transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, inquietação, crise de ansiedade, pensamento de morte, de suicídio, conflito na mente. É uma tristeza na alma que vem, é uma perturbação na alma. Eu exijo, eu ordeno que vá embora. Seja uma obra de bruxaria, seja uma obra de magia negra, seja uma coisa mandada por uma obra de feitiçaria, o demônio pula para fora agora. Solta esta vida. Esta pessoa vê vultos, ela ouve vozes, ela escuta passos dentro de casa, ela tem um medo da morte tremendo, ela tem horas que pensa na morte. É um conflito, é uma coisa antagônica. Eu digo, fora, vai embora, sai agora. Agora esse peso no corpo, vai embora essa arritmia severa, essa taquicardia que aparece constantemente. Nós mandamos, sai, vai embora. Toda a opressão do inferno, toda a opressão maligna, saia. Em nome de Jesus, levante as suas mãos. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entra na liberdade os filhos de Deus agora, louvando, adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas doenças, Ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras, chagas, feridas, nós fomos sarados. Unção de Deus, venha. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos agora. Nessa diplomação deste povo, Deus, esse povo sendo abençoado nesta hora, renovado com a graça, Senhor, renovado no teu amor. Dá glória a Deus, meu irmão. Diga aleluia. Isso, mais, você pode chegar mais perto, você pode se envolver mais e mais com Ele. Diga obrigado, Senhor, eu recebo a minha bênção em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. E olha, a unção está sobre nós.
Pode ter certeza disso. Verifique aí agora, quem estava sentindo qualquer dor na cabeça, dor no peito, peso no corpo, pastor Jaime, dor no braço, quando você movimentava o braço, você sentia dor, quando jogava o braço para trás, vá lá, a sua perna, conte, e conta a bênção da campanha, que não contou ainda, tem que contar em nome de Jesus, tem que contar o amarelo. Eu estava desanimada para vir hoje à igreja, porque eu estava com uma cefaleia muito grande. Não sou daqui, mas estou aqui passeando. E eu falei, Senhor, eu preciso ir na tua casa hoje. E com uma cefaleia intensa, só deitada. Mas essa dor de cabeça é constante ou... Não estava. Hoje eu toquei quase o dia todo. E agora? Graças a Deus, eu estou saindo daqui leve e curada. Eu creio que Deus já fez a obra. A porta está fechada em nome de Jesus. Aqui, mocinha, fala. Desde o dia 25 de fevereiro eu vinha sofrendo com uma tuberculose renal no lado esquerdo, e ela tinha afetado meu pessoas, e uma dor muito grande, exames e medicação, melhorava, mas não resolvia. Aí os médicos estavam estudando o que ser feito, e semana passada aí eu tive outra crise, e aí eu senti no coração de vir fazer a campanha, aí comecei a fazer a campanha, e bebendo a água e declarando. Aí hoje eu fui fazer os exames, e o médico falou que eles não me surpreenderam, mas eu surpreendi eles, porque meu rim esquerdo voltou a funcionar. Ele tinha necrosado. Glória a Deus. Jesus faz o impossível se tornar possível, né, Deus? Aí a pessoa acha que isso aqui é a fórmula mágica. Jesus cuspiu nos olhos do homem, quer dizer, nós damos um copo de água, para de mimimi, vai fazer a obra de Deus, rapaz. Para de conversa fiada aí, vai crer e vai fazer a obra de Deus. Fala, meu irmão, o branco. Pastor, eu tinha um choque, uma cãibra no peito, mais de um ano que esse incômodo, né? Fiz vários exames do coração, não dava nada. Aí um dia dentro do carro, ouvindo o pastor fazer uma oração num domingo, 11 horas mais ou menos, e eu orei com fé junto com o pastor, e eu fui curado. Faz 3 meses, nunca mais senti mais nada. Tá, pode estar fechado, que deu o testemunho. Tem que dar o testemunho, glória a Deus. Quem foi mais, pessoal? Porque a bênção que não é publicada, você não recebeu. A Bíblia diz, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunho. Você recebeu o poder, não é testemunho, você está jogando fora. Não, tá? Conta a sua bênção. Quem foi mais? Em nome de Jesus. Vai lá, que é a sua hora. Você entrou aqui querendo a resposta de Deus. Vamos lá? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus está operando no meio do louvor. Isso. Se o inimigo está investindo contra a sua vida, não se curve, se levante e clame ao Senhor Jesus. Ele é tremendo em todos os seus feitos, não há defeito no Deus que ele atendeu. Alô, amigos, eu sou Jaime de Amorim Campos, estou de volta aqui dos estúdios para anunciar a nossa igreja sede, para anunciar como Deus faz maravilhas. Que final de semana, amanhã quinta-feira, toda quinta-feira nós temos 90 minutos com Deus, louvor, adoração, cântico, envolvimento com Deus. Veja um pouquinho da oração de quinta-feira. Na sua casa, seja você batizado com o Espírito Santo. Quem te batiza não é homem algum, é Jesus quem batiza, é Ele quem dá o Espírito Santo. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, renova Jesus, renova a tua igreja, santifica. Espírito Santo, convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo. Senhor Espírito Santo, a terra era sem forma e vazia, mas o Senhor se movia sobre a face das águas. Você é convidado. Agora, preste atenção. Sexta-feira é diante do altar, onde se resolve tudo. Se você foi vítima de feitiçaria, cisma que tem macumba na sua vida, não te faz, tudo é desfeito diante do altar. Mas diante do altar, o impossível se torna possível. Uma doença incurável, coloca diante do altar. Deus vai operar bastante, tá bom? Você é convidado, que Deus vai se manifestar, Deus vai fazer coisas grandes, coisas maravilhosas diante do altar. E sábado e domingo, segunda e terça, 4 dias de poder. No sábado, 9, 14, 18, lá fora é festa da carne, aqui é festa do Espírito Santo. Domingo, 7, 9, 11, 14, 16, 18.
Segunda-feira, mini vigília, 9 ao meio-dia. Terça-feira, mini vigília. É muita unção de Deus, vem. Posso te abençoar? Pai, eu oro por essa pessoa que precisa de uma benção agora. Alguém que está sentindo uma dor forte, sentindo um mal-estar, uma palpitação, um medo, uma insegurança, com uma coisa estranha. Eu digo coisa estranha, ou perturbação do inferno. Vai embora em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo este povo em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui na Avenida São João, 791. Um abraço para vocês, em nome de Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.